Meu nome é Maria Inês Diniz, eu sou matemática de formação inicial, preocupada com a educação desde sempre. O desafio é falar um pouco sobre a formação de professores e, como objetivo dessas nossas conversas iniciais é inspirar a discussão, acho que o máximo que eu vou conseguir fazer é só, talvez, inspirar um pouquinho essa conversa. Eu acho que é importante vocês também saberem de onde eu falo, né? Desde 1980, eu estou envolvida com a formação de professores no primeiro convênio que existiu entre a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e a Universidade de São Paulo. E a preocupação desde lá sempre foi a busca de como ensinar matemática, de tal modo que os alunos passassem a ter uma atitude mais positiva em relação a essa disciplina, sempre considerada o bicho de sete cabeças. Acho que não é à toa que a Anitta está tão preocupada também com o ensino da matemática. Se a gente conseguir fazer algo por ela ou através dela, certamente será uma conquista importante. Bom, pensando nessa atitude positiva é que me fez começar por aí, né? Que apesar de não ter o nome de socioemocional, essa atitude para aprender, essa vontade de se aprender, esse gosto por aprender estava na minha raiz, né? Na raiz do meu trabalho. Em 2009, entre 1980 e 2009, muita água correu por baixo da ponte, mas em 2009 eu tenho um contato estreito com o Instituto Ayrton Senna através do projeto Superação para as escolas de tempo integral da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então foi aí que, com o trabalho com matemática, o discurso, o contexto das socioemocionais foi ganhando força. E é muito interessante o quanto de gente esteve envolvida nisso e o quanto de impacto isso teve e quantas pessoas puderam conversar com a gente de tal modo a fazer isso tomar um corpo. Só para vocês terem uma ideia, nós começamos com 213 escolas em 2009, hoje são 101, porque houve uma grande mobilidade dessas escolas para as escolas de ensino integral. Mas mesmo assim é muita gente, muito maior que o distrito de Ontário, certamente, né? E é muito interessante que já naquele momento a gente trabalhava entre matemática e a formação para o protagonismo juvenil. E tinha alguns indicadores marcados desde o início. Quando a gente fala em protagonismo juvenil, estava muito forte a questão da colaboração, da resolução de problemas e da autogestão. Essas eram marcas daquele primeiro discurso. Por outro lado, a minha vida com matemática, a nossa história com matemática, traz outros valores importantes para aprender matemática, que são a iniciativa, quer dizer, para resolver um problema de matemática, ou para enfrentar uma situação matemática, ou para enfrentar uma situação escolar, seja ela qual for, vamos até esquecer um pouco a matemática de lado, precisa de alguma iniciativa. A outra questão é o autoconhecimento, quer dizer, eu preciso saber o que eu sei, o que eu não sei, em que eu sou forte, em que eu sou fraco, para enfrentar qualquer situação escolar, ou qualquer situação da vida. Estamos falando de escola. Naquele momento era isso em relação à matemática. A outra é a autoconfiança, que é uma das coisas que a matemática derruba no aluno com muita rapidez, quer dizer, mantê-lo autoconfiante, fortalecido naquilo que ele é capaz de fazer, e a perseverança. Acho que esse é um traço que, falando com qualquer professor de matemática do planeta, ele fala que os alunos precisam ter, precisam insistir, precisa ficar lá, né? Sentar na cadeira e perseverar. Mas a perseverança exige algum tipo de força interior. Eu não persevero numa situação de fracasso. Então, o desafio desde o início foi como é que a gente ensina para garantir essas competências em movimento no sentido positivo. Então, a metodologia de ensino foi a chave, tem sido a chave. Em 2012, nós já avaliávamos, e o Elton está aqui para dizer que eu não estou mentindo, as competências socioemocionais num universo significativo de jovens.
Só no 9º ano nós tínhamos 8.000 alunos respondendo através da voz dos seus professores sobre essas competências que estão nesse polígono, que são determinação, colaboração, comunicação, resolução de problemas, trabalho em time e fazer projetos. Fizemos 2 medições, o polígono de dentro mostra a opinião dos professores sobre os alunos em relação a cada uma daquelas competências, e o polígono de fora mostra um crescimento significativo pelo olhar do professor para com esses jovens. Para a gente entender um pouco desta metodologia, o do como, nós precisamos voltar também para entender como é que eu desenvolvo competências, cognitivas ou não cognitivas, socioemocionais ou não. Competências só se desenvolvem se eu tenho algum tipo de recurso. Para eu mobilizar, seja colaboração, seja resolução de problemas, eu preciso ter algo para mobilizar, para pôr em ação. No entanto, não basta ter os recursos, né? Porque quando a gente fala de recurso, as pessoas logo pensam em conteúdo. Não necessariamente ter o conteúdo gera a mobilização, mas sem conteúdo é muito pouco provável que a gente consiga mobilizar alguma coisa. Os recursos são as informações, mas os esquemas cognitivos e até habilidades já estabilizadas. São essas coisas que precisam se mover no desenvolvimento de qualquer tipo de competência. Outra coisa que é importante é saber que elas se desenvolvem lentamente, então não existe formação para as competências no 3º ano do ensino médio, ou cursinho do Enem que resolve a questão do leitor nos últimos 6 meses do 3º ano, isso não existe, né? De forma progressiva, e essa é a chave, no enfrentamento de situações complexas. Esse é a pedra de toque da metodologia. Que tipo de situações a gente propõe ao jovem, seja na forma de jogo ou não, na forma de projeto ou não, seja na aula, numa sequência didática bem estruturada, mas que tenha um certo nível de complexidade que force a mobilização de informações e de esquemas. Atividades muito simples, como copie, calcule, resolva, pinte de amarelo os triângulos, são atividades que não necessariamente desenvolvem competências. Então, a metodologia, a forma que eu preciso convencer os professores para o desenvolvimento de competências é adotar uma postura problematizadora, questionadora, relativamente complexa e bem estruturada. E elas são aprendidas em ação. Não preciso dizer isso para ninguém. Quer dizer, quem aprende é o aluno em movimento, né? Ele não aprende do lado de fora. No entanto, sem dúvida, é o mediador, é o exterior que intencionalmente coloca o aluno em situações para que as competências se desenvolvam. Bom, se é isso que está por trás, de uma forma extremamente reduzida, do desenvolvimento das competências, o que significa isso na formação dos professores? Na nossa experiência com formação de professores. Primeiro, não adianta, quer dizer que não é que não adianta, o que a gente vê são muitas iniciativas pontuais. Ora é uma metodologia, ora é uma teoria, ora é uma forma de avaliar, ora é um material didático. Todas essas ações são necessárias, mas elas precisam ser costuradas. Elas, assim como a aprendizagem para o aluno tem que ter uma lógica, tem que fazer sentido, qualquer que seja a iniciativa para a formação de competências, sejam elas de que tipo for, precisa estar costurada dentro de um cenário que faça lógica para os atores que vão colocar aquilo em funcionamento. Então tem que ter por trás uma proposta, eu chamei de proposta curricular, por inteiro, que diga não só que aluno eu quero formar, mas chegue até a avaliação, incluindo metodologia, com aporte de recursos, obviamente, de modo a garantir coerência de ação entre todos os envolvidos em cada unidade. Acho que é um pouco do que a Jennifer estava falando em Ontário, quer dizer, eles estão tentando fazer uma coisa que seja orgânica, sem amarrar, sem tirar
a liberdade do professor em sua sala de aula, mas ele tem que saber que ele tem um norte ao qual conduzir todos os seus alunos. Outro fato essencial é que todos os atores saibam por quê. Por que eu tenho que me engajar nessa proposta curricular? Por que eu tenho que fazer parte dela? Quer dizer, a formação de professores passa pelo processo de convencimento. O professor também gosta de aprender, mas nós precisamos ter bons argumentos, né? Não adianta dizer assim, olha, que legal esse material aqui que eu produzi, vou levar para a tua escola. Ele pode até achar muito legal, mas ele precisa saber o que está por trás do material. Qual é o impacto dele na aprendizagem do aluno, ele precisa ser convencido. Então, nesse sentido, a formação de professores é inegociável, seja a formação inicial ou a formação continuada. E, obviamente, tem que estar costurado com uma metodologia adequada. Não basta dizer da metodologia, é preciso repertoriar o professor. Não basta dizer, olha, o que você está fazendo não está bom. Ele até tem consciência disso. Ele está na sala de aula e está vendo que não tem resultados. Mas ele precisa de algum tipo de repertório, de apoio. Precisa fazer uma primeira vez de um modo diferente, né? E avaliação e acompanhamento, tanto dele em relação aos resultados dos alunos, quanto de quem, como sistema público, ou como diretor, ou como gestor escolar, acompanha o trabalho desse professor na sala de aula. Avaliação e acompanhamento têm que estar costurados o tempo todo em todo o processo. Tem que haver um feedback constante de se estamos indo na direção certa, não estamos indo, o que precisa replanejar, refazer, fazer de outro modo. Então, esses são os ingredientes que, na minha experiência, né, na experiência dos projetos que eu tenho vivido até hoje, que o Matema tem vivido nas diferentes escolas, fariam parte da formação dos professores. Uma parte está no professor, uma parte está na escola e uma parte está nos sistemas. A gente está vivendo isso, com forte ênfase nas socioemocionais, no superação, nas escolas de tempo integral do ensino fundamental 2. E é muito interessante esse movimento que a gente tem vivido, porque, em geral, o aporte é sempre muito grande nas séries iniciais. Né? Tudo que se planeja se faz logo lá no Fundo 1, porque o professor é mais aberto, porque ele está mais disposto, porque ele é polivalente, ele tem mais tempo com a criança. Então é muito mais fácil. Não é mais fácil porque é um universo muito grande, mas é um espaço que, em geral, por onde todas as políticas começam. Essas daqui estão indo meio na contramão, né? Nós estamos a ênfase no Fundamental 2 e no ensino médio. No ensino médio, a nossa experiência está centrada no Colégio Chico Anísio, do Rio de Janeiro. À tarde vocês vão conhecer o seu magnífico diretor. E em 51 escolas do Programa do Ensino Médio Inovador, que é um programa do MEC, que no Rio de Janeiro está implantado em 51 escolas, na parceria entre a Secretaria de Educação e o Instituto Ayrton Senna. Qual é o segredo? Né? O segredo desta proposta específica para o ensino médio é um currículo, isso aqui é um esqueleto do currículo, de forma pensada integrada, pautada por uma matriz de competências. A matriz de competências tem tanto as competências cognitivas quanto as socioemocionais. Foco em leitura, no sentido de leitura escrita e multiletramento. Nós temos um combinado de respeitar o currículo mínimo do Rio de Janeiro. Afinal de contas, nós estamos fazendo uma ação num estado que tem um currículo. Tem um currículo, tem um sistema de avaliação externa próprio. Então, é uma das peças componentes dessa intervenção. O protagonismo juvenil, que está focado nas ações de projetos
de um componente específico chamado projeto de vida, mas o protagonismo juvenil também está na metodologia da aula de física, de química, de história. Os alunos são colocados em times para trabalhar, tem projetos para fazer, tem pesquisas para realizar. Quer dizer, o protagonismo não está centrado em componentes isolados, mas ele percorre todos os componentes. Daí a necessidade de repertoriar o professor específico que não tem formação para isso, entregar a eles algumas sequências didáticas estruturadas, para que ele experimente viver uma metodologia onde o jovem é ativo, participativo, atuante. A avaliação é um sistema integrado, quer dizer, todos os professores usam instrumentos de avaliação próximos. Se faz prova, sim, tem avaliação externa, sim, mas os professores estão experimentando avaliação fora do momento prova, que é uma marca do ensino médio muito forte, né? Às vezes é o único instrumento de avaliação que o professor de ensino médio realiza. Então, aí tem todo um processo de formação do professor para que ele se aventure, né, em novos campos também em termos de avaliação e acompanhamento. E o que costura tudo isso, o que costura a matriz, a leitura, o currículo, o protagonismo e a avaliação, é uma metodologia pautada pela problematização constante, que estão o tempo todo sendo problematizados ou resolvendo algum tipo de situação, problema, seja em língua, em sociologia, em educação física. A aprendizagem colaborativa, na medida do possível, eles estão em duplas, trios, grupos, times, dependendo da atividade. A presença pedagógica, que é o professor mediador, acolhedor, próximo, professor de olho no aluno. E os projetos. Há dois tipos de projetos correndo. Os projetos de iniciativa do aluno e os projetos de pesquisa que são propostos pelos professores. Então, eles vivenciam dois tipos de projetos. Um deles estão mais soltos e outro onde eles têm um direcionamento mais pautado para ensiná-los a pesquisar, viver um projeto da área de ciências humanas por inteiro, viver um projeto da área de ciências da natureza por inteiro. Acho que era isso que eu tinha para levantar a bola. O jogo é com vocês.